Fala galera, beleza? Aqui é o João, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Capivara Azul. E hoje vocês acompanham comigo o processo de criação acelerado da arte do canal, né? Não é nada mais, nada menos do que o símbolo, o ícone deste canal, que é uma capivara azul. Um tempo atrás eu me perguntei o que eu queria alcançar com pixel art. Hoje eu posso me considerar um pixel artista, né? Eu trabalho não há muito tempo com pixel art, mais ou menos cerca de um ano eu comecei a trabalhar com pixel art, então eu resolvi pensar, por que não criar um canal no YouTube para talvez começar a montar um portfólio sobre esse assunto, né? Quem sabe não futuramente criar uma comunidade sobre pixel art com essa característica da capivara azul, que é o símbolo desse canal, esse, entre aspas, alter ego que eu criei como forma de portfólio para futuras artes, colocar aqui e talvez ir montando com mais facilidade, né? Porque com o YouTube a gente consegue criar arte, gravar o processo de criação, colocar aqui e talvez, quem sabe, conversar sobre ele. Eu tava pensando seriamente em colocar esse vídeo simplesmente com a arte acelerada de fundo, sem nenhum comentário, mas eu acho que poderia ficar um pouco sem graça, talvez não agregue muito aquilo que eu sou, né? Não mostra muito da minha personalidade, porque vai ser só o vídeo de criação da arte, não vai ter ninguém falando por cima ou algo do tipo. Acho que não ficaria tão legal. Eu tô longe de ser o melhor pixel artista do mundo, né? Nem mesmo do Brasil, mas por que não começar um canal no YouTube? Você que é artista, nem de pixel art, ou arte digital, não sei, até mesmo no tradicional, por que não criar um canal no YouTube? Talvez começar um portfólio, ficar mais conhecido, começar a trabalhar mais, conseguir contatos e assim construir uma certa reputação para suas artes, para o seu trabalho em si, não é? Enfim, eu acabei falando demais e não tô comentando muito sobre a arte em si. Eu já tô meio que contornando o esboço que eu fiz. Eu realmente não sabia, não tinha muita ideia de como construir uma capivara, ainda mais pintar ela de outra cor, né? Eu acabei esboçando lá atrás que a capivara, ela é um pouco diferente, assim, que o rosto dela, a cara dela, né, aliás, são planos no mínimo interessantes. Dá para se imaginar uma forma geométrica, eu não sei o nome, eu não pesquisei direito, acredito, eu não encontrei nenhum nome, mas é uma forma geométrica onde embaixo é plano e a parte de cima é arredondada, né? E suas laterais também são planas. É algo bem diferente, pode-se dizer. É algo que me deixou encucado, porque é algo que sai da minha zona de conforto e assim eu posso talvez começar a trabalhar melhor com isso. E sem falar que a capivara é o melhor animal da Terra, simplesmente assim. Ela tá sempre com sono. Mas por que parar em simplesmente fazer uma capivara? Por que não explorar de maneira geral, talvez mudando a cor dela? Isso é uma coisa que muitos artistas fazem, né? Simplesmente pegar uma ideia, né? Um ser, um animal, alguma coisa, e mudar de cor. Isso já deixa uma característica um pouco mais peculiar, né? Algo um pouco mais original para aquela arte. Mas que azul não seja nada demais, acredito que tem sim o seu valor a criação dessa arte, né? Tem algo único por trás dela. Nessa hora eu já tô pintando os planos da capivara, né? Eu tava muito encucado com a parte da iluminação, né? Nessa parte da frente e do lado eu não sabia muito bem onde eu queria da onde a iluminação viesse. Eu até criei uma paleta de cores. Inicialmente eu não tinha uma paleta de cores pré-determinada, eu tinha algumas ideias ali no canto direito, né, que o Piskel, que é esse programa que eu estou utilizando, que é 100% gratuito, inclusive. Esse programa que eu estou utilizando já tem algumas ideias ali das minhas artes antigas que eu acabei utilizando, mas aí no canto superior esquerdo, não sei se dá para ver direito ali, eu acabei optando por criar uma nova paleta de cores e comecei a delimitar as sombras e as luzes dos planos da capivara, né? Eu decidi que a luz estava vindo da esquerda, de uma forma onde a luz se aplicasse mais na parte de cima, naquela parte mais arredondada da cara da capivara.
Muita coisa mudou desde o esboço, né, que vocês viram inicialmente. Comecei a fazer o esboço e aí eu mudei algumas coisas, como a orelha não é, da capivara não é tão arredondada, ela é um pouco achatada na ponta, né, assim pode-se dizer, mas ela ainda assim é um roedor, né, é meio arredondada a orelha dela. Sinceramente, sem um esboço, é muito difícil você construir, você ver a sua arte sem colocar as ideias no papel primeiramente, né? Eu digo papel, mas uma metáfora para o plano de fundo do Piscal nesse caso. Eu acho que vocês entenderam isso, então deixa para lá. Mas é interessante observar que não só em pintura digital ou no tradicional a gente precisa esboçar, né? A maioria das vezes, para a maioria das artes, a gente vai precisar fazer aquele esboço para não se perder nas ideias, né? Nesse momento eu já estou começando a sombrear bem mais para frente eu vou começar a fazer a textura, né? Mas primeiro é interessante você delimitar aquela área de sombreamento e de luz e depois começar a fazer uma textura e inclusive eu vou mudar a cor dessa capivara mais para frente, tá um pouco escuro demais, por mais que a gente trabalhe em pixel art com cores não tão saturadas, né, um pouco menos saturadas, eu acho que dá um aspecto legal, inclusive eu tô mudando de cor ela agora, né, tô fazendo alguns testes na minha mente, algumas coisas realmente eram novas, eu tava experimentando coisas novas. E acabou que deu certo no final. Eu acho que ficou um resultado bem interessante e diferenciado. Realmente é algo que eu não tinha feito muita coisa antes. Eu tava com algumas dificuldades sobre a luz do rosto dela, da cara dela, porque na minha mente era interessante colocar alguns feixes de luz, alguns pontos de luz mais chamativos, só que eu acabei esquecendo que ela é peluda, né? Aí eu acabo apagando e refazendo. E agora eu já começo a colocar um pouco mais de textura, né? Um degradê mais interessante na hora do sombreamento, né? O que é engraçado, porque a gente se importa muito com essa questão de textura, mas o importante primeiramente é você delimitar esses locais, né? De luz e sombra, talvez de textura mais para frente você delimita com outra cor e depois você vai fazendo, né? É aquele famoso 20-80, né? Quando a gente se depara com os detalhes, eles dão 80% do trabalho, mas são apenas 20% importantes na hora da criação da sua arte. Talvez seja meio brisado isso, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Nesse momento eu tô fazendo o focinho, eu tava achando meio estranho, tava muito chapado, só uma cor azulada, então eu peguei um cinza ali, não tão escuro, né? Comecei a fazer algumas delimitações do focinho para fazer algo mais diferenciado. E agora sim, finalmente eu começo a fazer a textura dela, né? Os pelos da capivara. Eu tinha uma ideia de fazer um pelo não tão penteado, não tão liso, porque a ideia de uma capivara não seria essa, né? Um animal selvagem, ele vive na natureza, não tem por que os pelos dele serem penteadinhos, lisinhos e brilhantes, né? Eu podia colocar talvez mais textura, né, mais pelos, ter dedicado mais esse tempo não só na cara dela, na parte de baixo, né, na parte plana da cara dela, mas talvez colocado um pouco mais para frente. Eu vou até tentar fazer um estilo de textura para os pelos, né, mais da cara, de um pouco do corpo, do pescoço dela que aparece, né, mas não vai ficar tão interessante quanto ficou na parte de baixo da cara dela, que eu queria ter a intenção de chamar bastante atenção com os pelos, colocar alguns feixes de luz por ali, mas o que é interessante falar aqui, como essa arte é do ícone do canal, ele foi feito em 98 por 98, para quem estava se perguntando até agora, mas não fica tão interessante, fica até que meio desfocado quando você acaba exportando para o YouTube, não fica muito bom. E você não tem muita ideia dos detalhes, mas gravando assim dá para ter uma ideia de como foi feita a criação da textura, do pelo desse animal, né? E com algumas decisões, talvez eu mude mais para frente. Quem sabe daqui 2 anos eu não gravo mais um vídeo. O remake da Capivara Azul. Quem sabe pode ser interessante mais para frente. Mas como ideia do canal, não é só uma criação de portfólio, mas também uma vontade de aprender mais e de descobrir mais e transmitir isso para outras pessoas. Eu acho que isso é algo muito interessante de se fazer. Mas chega de conversa, porque a gente não vê como é que ficou essa capivara.
E esse é o resultado final da nossa capivara, né? O símbolo deste canal, uma capivara de cor azulada. Eu realmente não sei o que eu tava pensando antes de criar esse canal, mas eu acho que é um bom começo, né? Você ter algumas ideias e simplesmente jogar elas, colocar elas no papel e começar a fazer. Por que não criar um canal no YouTube, né? Por que não começar a trabalhar hoje com comissão, com jogo, que seja. Se você trabalha com pixel art, se você trabalha no digital, se você trabalha com o tradicional, por que não começar um canal no YouTube? Por que não começar a colocar essas ideias para fora, talvez conhecer gente nova e começar a expandir tanto o seu conhecimento como a sua reputação em si, né? Porque não adianta simplesmente fazer e não mostrar. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa capivara, o que você acha que dá para mudar nela. Talvez de repente daqui a alguns anos eu faça outro vídeo, não é mesmo? Então é isso, muito obrigado pela atenção, valeu, falou e até a próxima.